Convidar a todos a pegar suas Bíblias. Vamos à palavra de Deus nesta manhã. No mesmo texto que temos pregado, esta série, o semeador saiu a semear, Marcos capítulo 4, do versículo 14 ao 20. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, do versículo 14 ao 20, diz assim: o que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E hoje vamos, ao que tudo indica, encerrar o verso 20, que diz: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Eu vou te pedir para ler junto comigo, pode ser naquela versão ali, todo mundo junto, vamos ver aquele ali. Aqueles outros que foram... Diga comigo, 30, 60 e 100 por um. Senhor, a Tua palavra está diante de nós mais uma vez, e toda vez que esse confronto acontece, quem tem que mudar somos nós. A Tua palavra permanece para sempre, imutável. Então alcance os canais mais profundos da nossa alma e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Coloca para mim aí Lucas capítulo 8, versículo 15, para a gente poder ver como que Lucas colocou esta frase do verso 20. Lucas 8,15. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Deixa esse versículo aí por agora, que eu quero começar fazendo uma comparação sobre o que disse Marcos e sobre o que disse Lucas. Marcos diz: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Ouvem e recebem e dão fruto. Lucas diz que são aqueles que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, retêm e dão fruto. Então Lucas adiciona 3 coisas importantes nesse versículo 20 para explicar por que esse grupo é diferente dos outros 3 acima. O pessoal da beira do caminho, o pessoal das pedras e o pessoal dos espinhos. Por que esse grupo é diferente? Então Lucas adiciona 3 coisas, e essas coisas são: o coração tem que estar reto e bom, e o coração tem que reter. Aí então dão fruto. E aí ele adiciona uma última coisa no final, porque Marcos diz que eles dão fruto a 30, 60 e outro a 100. E Lucas adiciona uma 4ª informação, que diz que dão fruto com perseverança. Então, essas 4 coisas que Lucas diz e que Marcos não disse, se completam. Então, vamos começar meditando exatamente nisto. Coração reto e bom. Como que eu sei se o coração de uma pessoa é reto e bom? Bom,
de fora para dentro, olhando de fora para dentro, eu só tenho um mecanismo para descobrir. São os frutos, os próprios frutos. Como que eu sei que um pé de limão só produz coisa azeda? Por causa do fruto. Eu sei que um pé de limão não vai produzir uma tâmara maravilhosa, né? Já comeram tâmara? Delícia, né? Mais doce do que açúcar. Eu sei que não vai produzir. Por quê? Porque o fruto denuncia. Eu tenho que olhar para o fruto, para o comportamento, para o que é produzido na vida diária daquelas pessoas. Então, Lucas está nos desafiando a prestar atenção se o fruto produzido pelo nosso coração denuncia que somos retos e bons. E observa que ali não aparece a palavra perfeito. Não aparece. Porque a exigência de Deus não é que você seja perfeito, no sentido literal, não é? Ouvindo a palavra com o coração, perfeito e bom. Não, a palavra não está ali perfeito. A palavra está reto e bom. Porque retidão e bondade são duas coisas possíveis a serem perseguidas por mim. Eu não vou alcançar perfeição na terra, mas eu posso alcançar retidão e bondade, porque essas duas coisas são consequência do meu encontro com Cristo. E hoje eu quero entrar com você numa área que vai exigir um pouquinho de você, um pouquinho de raciocínio. Eu te peço paciência, te peço que você se esforce, porque o culto ao Senhor também é aprendizado. É a sua chance de sair daqui hoje e dizer, poxa, eu fui no culto hoje e eu aprendi algo novo que eu não sabia. E, portanto, o meu coração está fortalecido. Porque, no final das contas, qual é o nosso alvo? No final das contas, qual é o nosso alvo? O nosso alvo é esse aqui. A capacidade de perseverar, que é a maior dificuldade hoje no ser humano desta geração. As pessoas não perseveram em absolutamente nada. Elas começam e perdem e largam pelo meio do caminho, tanto que a ação direta do diabo aparece em qual instância? Aonde que aparece a mão peluda do diabo nessa história toda? Em qual instância aqui? Hã? Em que momento desta série que eu estou pregando que aparece a mão peluda do bicho? Na primeira instância, que é a instância de quem fica no meio do caminho. Então, olha como que as duas coisas são extremamente antagônicas. Qual é o plano do diabo? O plano do diabo é que você nunca chegue a lugar nenhum. A mão peluda dele está lá no meio do caminho, à beira do caminho. Ele não quer que você chegue a lugar nenhum. Enquanto que o plano de Deus é que você se torne uma pessoa perseverante. Porque só o perseverante é que resiste e chega até o fim. Só o perseverante consegue executar alguma coisa. Só o perseverante consegue construir alguma coisa. Lembra no Brasil, quando, acho que até hoje, mas houve uma época que era pior. Os governos federais e estaduais começavam obras e não terminavam? Lembram disso? E a gente ficava pistola com aquilo? Mas aquilo não é um problema só do governo, aquilo é um problema de índole do povo. É uma questão de índole, porque as pessoas que estão no governo foram pessoas que nós pegamos do meio do povo e colocamos no governo. Nós, o povo que elege. Então, aquelas pessoas que estão lá, elas estão apenas maximizando os defeitos do resto da população. Estão entendendo? E ao maximizar, aquilo fica visível, fica claro. Fala, tá vendo? Começou a obra e não terminou. Ora, mas você também começou um projeto ano passado e largou pela metade. Eu também comecei alguma coisa 2, 3, 4, 5 anos atrás e não terminei. Então aquilo é a revelação de quem nós de fato somos. Nós somos pessoas que temos a tendência de procrastinar as coisas e de largar as coisas pelo meio do caminho. Eu quero que você entenda que quando o Senhor nos desperta a examinar de lupa um texto como esse que nós estamos examinando já pela 5ª semana, olhando com calma, de lupa, um texto como este, significa que Deus está interessado
em nos dar rompimento, vitória em algumas áreas que nós somos deficitários. Vou te dar um exemplo prático do dia a dia. Algumas pessoas, elas não se tornam boas em área nenhuma. Elas acostumam a beliscar aqui e acolá, a se virar um pouquinho aqui e acolá, e vai vivendo a vida, vai vivendo a vida. Ok, é uma forma honesta de viver a vida? É, não tem nada de pecado nisso, nada de errado. Mas a pergunta é, será que o plano de Deus para mim, o melhor plano que Deus tem para mim é viver uma vida beliscando coisa aqui e acolá? Ou será que Ele gostaria que eu me especializasse em alguma coisa? Que eu me dedicasse em alguma coisa? Que eu estudasse alguma coisa? Que eu trabalhasse num determinado lugar até aprender e dominar aquilo? Que eu tivesse perseverança para me tornar um profissional em alguma área? Eu não preciso ser profissional em 10 áreas. Basta ser profissional em uma única área, que aquela área vai atrair a prosperidade e a riqueza que eu preciso. Porque para isso eu preciso perseverar. Então, a que caiu em boa terra são os que, eu quero que você entenda isso, que tanto Lucas quanto Marcos transitam entre a coisa e a pessoa. Ele começa dizendo, o que semeia, semeia a palavra. Então ele está falando de algo, de uma coisa, que é a palavra. Mas ao descrever, isso é Jesus, ao descrever, explicar a parábola, ele transita entre a coisa e a pessoa, entre a semente e a terra, porque a terra são os nossos corações, nós somos a própria terra, e nós somos a própria semente. A semente cai em nós, acontece uma simbiose entre nós e a palavra. Então nós nos tornamos aquilo. É mais ou menos o seguinte, se você cresce, eu lembro direitinho que quando eu estava começando a ser discipulado no início da minha adolescência, pelo pastor que me discipulou e depois me ordenou ao ministério, ele trabalhava conosco, orientava, ensinava a gente a pregar e tal, como eu faço aqui também com alguns irmãos da igreja. E aquilo ia, e eu lembro uma vez, tinha um rapaz na igreja, no nosso grupo, e esse rapaz era todo esquisitão, muito, muito difícil e tal. E um dia nós estávamos na beira da praia, o pastor, e com esse grupo, eu incluso, e mais uns 4, mais ou menos, 3 ou 4, acho que éramos em 5, se não me falha a memória. E Deus começou a usar o nosso pastor, ele tinha um dom de palavra de conhecimento muito forte. Deus usava ele muito em revelação. E aí, naquele dia, ali na praia, ele começou a ministrar naquele grupinho ali de 5 adolescentes. Eu acho que eu não tinha... Eu casei com 20, né? Eu tinha o quê? Uns 17, 18, por aí, né? E aí, ele começou a ministrar, foi ministrando em um, ministrou no outro, ministrou em mim, tudo coisa que batia direitinho. E quando ele chegou nesse rapaz, ele parou, olhou para ele e falou assim, Deus manda te dizer que você não é um inútil. Falou assim, Deus manda eu te dizer que você não é um inútil. Quando ele falou essa frase, aquele rapaz, aquele homem zarrão desse tamanho, desabou a chorar, começou a chorar de soluçar. Ele deu uma crise de choro dentro do carro. Nós estávamos sentados dentro do carro, o pastor tinha um chevetezinho, a gente sentado dentro do carro ali, e aquele grupo de homens dentro de um carro, você imagina, né? E aí ele começou a chorar, deu uma convulsão de choro dentro daquele carro, começou a chorar. E a gente sem entender, eu sem saber por quê, nós morávamos perto, no mesmo bairro. Éramos amigos, ali sempre ia para a igreja junto, voltava. Aliás, ele namorava, a namorada dele morava praticamente em frente à casa da Zandra. Então, eu ia para a casa da Zandra, ele ia para a casa da namorada, quando dava o horário que os pais começavam a raspar a garganta, aí a gente se juntava do lado de fora e os dois iam embora a pé para casa. Aí, e aquela crise de choro, aquela crise, a gente sem entender, foi. E aí o pastor continuou falando. No final, o que acontece? Nós descobrimos que ele cresceu ouvindo o pai falar, você é um inútil. Você é um inútil. Você é preguiçoso, você não serve para nada, você não sei o quê, você isso, você aquilo. Virava e mexia, o pai soltava uma palavra. Virava e mexia, o pai soltava uma palavra. O que aconteceu com a semente? A semente e a pessoa entraram em concordância
e se tornaram uma mesma coisa. Então ele cresceu, ele estava agora nos seus 17 para 18 anos, ele é mais velho do que um ano, né? Parecia, acho que mais velho do que um ano. E chegou um ponto em que ele se tornou aquilo. Então ele não conseguia mais ver futuro na vida. Ele cresceu um menino completamente sem perspectiva, sem nada, sem projeto, sem nada. Inútil, ele se tornou aquilo, ele se tornou a semente germinou e ele se tornou aquilo. Razão do porquê você precisa dizer coisas para os seus filhos. Nossos filhos cresceram desde o berço. Lá em casa tinha uma regra. Chegava do hospital e ia para o berço no quarto deles. A gente colocava no berço. Levantava, dava mais trabalho, é verdade. Mas levantava e a gente colocava no berço, ia para o quarto deles, lá ficava, lá crescia, lá aprendia a amar o próprio quarto. E a gente ia no berço deles e orava por eles, ministrava uma palavra, vocês vão ser abençoados, vocês vão ser prósperos, vocês vão ser aquilo. Hoje não temos problema com nossos filhos, os dois independentes, estão... A vida é melhor do que a nossa, para falar a verdade. Nós passamos boa parte da vida cuidando deles, para que eles se tornassem o que são. Hoje os dois já são donos da casa própria, nós não temos a nossa ainda. Os dois são prósperos, vida resolvida nesse aspecto. Porque eles cresceram a vida inteira ouvindo no pé do ouvido, vocês são uma bênção, vocês foram desejados, vocês são amados, vocês vão crescer, vão prosperar, vão ser isso, vão ser aquilo. Cresceram ouvindo isso no pé do ouvido. Por quê? Porque sempre soubemos que a palavra tem poder. A gente diz algo para os nossos filhos hoje, a gente não sabe que aquilo vai vingar daqui a 15, 20 anos. Diga comigo, palavras não se perdem. Então, quando tanto Lucas quanto Marcos transitam entre a coisa e a pessoa, né? Ele fala, mas a semente, aí diz, mas os que são? A que caiu em terra boa, mas a que caiu em terra boa são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom. E essa postura do coração reto e bom é algo muito sério. Quando eu estudei a psicanálise, eu fiz 3 anos de psicanálise clínica e depois fiz mais 2 anos de especialização no campo familiar e para ensinar psicanálise, que existe um curso para ensinar psicanálise. Uma das coisas que me chamou a atenção é que toda a psicanálise, Freud era cético. Freud era um judeu cético. Ele não cria nem Deus. Tá? A psicanálise é aceita hoje como ciência, e ela é basicamente a base da psicologia e da psiquiatria, a psicanálise, pelo fato de Freud não ter inserido nada de religião nela. É uma ciência que nasceu de um cientista que era médico, que era clínico geral e que também trabalhou no campo da psiquiatria e que, portanto, criou a psicanálise. Por isso que a psicanálise é aceita como ciência. Mas todo o fundamento da psicanálise é teológico. O fundamento da psicanálise é teológico. O Freud deu nomes diferentes para as mesmas coisas que a Bíblia denomina. As mesmas coisas. A Bíblia fala de corpo, alma e espírito. Freud chama de id, ego e superego. As mesmas coisas. E a aplicação dessas coisas são as mesmas aplicações da Bíblia. E aí o que me chamou a atenção... Porque quando eu estava por estudar psicanálise, que o meu pastor foi psicanalista também, eu fazia uma ideia, né? O que se estudaria na psicanálise. Quando eu entrei na psicanálise, comecei a estudar o que se estuda na psicanálise. Se estuda as mazelas familiares. A psicanálise está 100% fundamentada em cima das mazelas que as pessoas trazem de suas próprias casas. Ele criou uma série de teorias para explicar essas mazelas, todas elas. Nenhuma mazela do homem, nenhuma das suas mazelas que você tem hoje, nasceu em outro lugar que não foi na sua origem, no seu berço, na sua casa, na sua própria casa. Não é assustador o que eu acabei de dizer?
E quem está dizendo isso não é o pastor fulano de tal, o obreiro ciclano, o teólogo, não. É um cético, judeu, médico, cientista, criador de uma ciência, dizendo: as mazelas do homem todas começam na sua própria casa. Então você encontra uma pessoa hoje com dificuldade de permanecer, alguém com dificuldade de se estabelecer, alguém que fica pingando, pongando de uma coisa para outra, de uma experiência para outra, de uma igreja para outra, de um trabalho para o outro, de uma profissão para outra, e aquilo, o tempo vai passando, e aquelas pessoas nunca se estabilizam de forma alguma em lugar nenhum. Você pode ter certeza que está faltando perseverança, e a origem é formação ou criação. Mas a boa notícia é que Jesus tem cura para tudo isso. Jesus tem cura para tudo isso. Mas antes de mover aqui para a parte dos 30, dos 100 e dos 60, eu quero aproveitar e advertir aqui os que são pais e mães aqui nesta sala. Que bom que essa igreja toda estivesse aqui para ouvir isso aqui. Lembre-se, o que você diz para o seu filho pequenininho hoje vai afetá-lo daqui a 10, 15, 20 anos. Inclusive aquilo que você não espera que ele esteja ouvindo. Quem já passou por aquilo de repente o filhinho ou a filhinha repetir algo que você não imaginava que ele tinha escutado, mas escutou, porque o ouvido é como uma esponja, capta absolutamente tudo. Então nós vamos repetir essa versão, e você vai dizer comigo, diga comigo: mas a que caiu em boa terra são os que, bate no peito aí, são os que, ouvindo a palavra, com coração reto e bom, a retém e dão fruto, com perseverança. Mas tem algo nesse texto que pouca gente observa, presta atenção, que é quando Jesus cita 3 números, 30, 60 e 100. E como nós sabemos que nada na Bíblia é por acaso, principalmente quando sai da boca de Jesus, há uma razão para ele ter escolhido esses números, 30, 60 e 100. E a coisa começa a fazer sentido quando você considera que o hebraico, assim como outras línguas, o latim, o grego e algum aramaico, né, algumas línguas, principalmente as mais antigas, elas não tinham números separados das letras, como nós temos hoje no português, como é o inglês, como é o italiano, o francês, alemão, essas línguas modernas. Você tem o alfabeto, A, B, Z, e você tem número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E aí com esses 10 números, então você forma qualquer número que você quiser na vida. Não é assim? Não, o hebraico não é assim. O hebraico, como o aramaico, como o grego, como o latim, funciona sendo as letras os próprios números. Então, cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. Então, qual é a primeira letra do alfabeto hebraico? É o Aleph. Parece um xizinho, né? Ele parece um X. Um pouquinho diferente, mas lembra um pouco o nosso X. Chama Aleph. Quanto que vale o Aleph? Vale 1, porque é a primeira letra do alfabeto. Então, quando alguém queria escrever o número 1 em hebraico, ele ia lá e escrevia a letra Aleph. É o número 1. Qual é a segunda letra do alfabeto hebraico? Bet. Aleph, Bet. Que é o som do nosso B, não é? Quanto que vale o Bet? 2. Qual é a terceira letra? Gimel. Parece um homenzinho andando. Lembra que eu preguei sobre isso aqui na virada do ano judaico? Um homenzinho andando. Qual é o valor do Gimel? 3. Por quê? Porque é a terceira letra do alfabeto. Então, pegaram uma ideia? Cada letra do alfabeto tem um valor numérico. Então, quando eles querem escrever um número, eles pegam as letras e colocam na sequência do valor numérico daquela letra, e aquilo dá um número, né? Então, tem de 1 a 10, não existe o número 0 no hebraico. Você tem de 1 a 10, ou de 1 a 9, depois de 10 a 90, depois 100, 200, 300 e por aí vai. Então, no caso de Jesus, quando ele fala
da semente que produzem 3 níveis diferentes, 30, 60 e 100, guess what? Ele está citando 3 letras hebraicas. Coloca para mim a primeira foto. Essa é a primeira letra que ele está citando, chama Lamed. Ela tem valor numérico de 30. A próxima letra, coloca, é o Samek. Tem valor numérico de 60. E esse desenho é o desenho original da letra. Depois eu vou explicar para vocês. E a próxima letra é o Kof ou Kuf, é a mesma coisa, que parece um Pzinho nosso, tá vendo? A outra parece um O, essa parece um P, tá? Mas é o Kof, tem esse som do QU nosso, do Qu, é Kof, e tem valor numérico de 100. Então volta na primeira. Lamed vale 30, estão vendo lá uma linhazinha cinza passando? Aquela linha cinza ali é uma linha imaginária que estabelece o limite das letras. Então tem uma linha imaginária e todas as letras são escritas daquela linha para baixo. É uma linha imaginária. Essa letra, o Lamed, que vale 30, é a única letra que passa para cima dessa linha imaginária. Tem uma linha imaginária. Se nós colocássemos todo o alfabeto hebraico aqui, nós teríamos todo o alfabeto escrito dessa linha para baixo aqui. Todas elas. Esta é a única que passa para cima da linha. Então, veja bem, na mensagem passada, que eu achei que eu ia terminar falando sobre os números 30, 60 e 100, que acabou não dando, porque senão eu ia ter que deixar de falar algumas coisas importantes, eu expliquei para vocês sobre a importância da natureza trina de Deus. Tudo que Deus faz é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele criou você com corpo, alma e espírito. E podia seguir citando aqui. Noé, 3 filhos, 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E por aí vai. Tabernáculo com 3 compartimentos, lugar santo, átrio, lugar santo e santíssimo. 3 festas obrigatórias, Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Ou seja, a coisa é infinita. Infinita. Inclusive quando você olha para a natureza. O átomo tem três partes fundamentais. Núcleo, prótons e nêutrons. A água tem 3 estágios, sólido, líquido e gasoso. E por aí vai. Eu poderia seguir citando aqui coisas da vida cotidiana que estão fundamentadas no tripé da trindade e que a gente nem percebe. Por que é assim? Por que Deus escolheu revelar e até montar a estrutura da vida sobre esse tripé? Porque é a natureza dele. É a natureza dele. Você não consegue escapar da sua própria natureza. Tudo que você faz vai refletir a sua natureza. Você ouviu o que eu acabei de dizer? O que eu acabei de dizer? O que significa que você tem que ser crítico de si mesmo. Eu preciso ser crítico de mim. Por que eu ajo como eu ajo? Por que eu tendo a fazer as coisas que eu faço? Se eu não conseguir ser crítico de mim mesmo, eu não vou descobrir onde estão os desafios que eu preciso vencer e resolver. Deus não vai fazer por mim as coisas que eu posso fazer por mim mesmo. Deus não vai. Jesus não vai carregar a pedra de Lázaro nas costas. Não, fica tranquilo, deixa que eu resolvo. Vai lá, joga a pedra de Lázaro nas costas, carrega, vai lá, joga aquela pedra em algum lugar, volta, ressuscita Lázaro, vai lá, ele mesmo desenrola Lázaro. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer só aquilo que eu não consigo fazer, por não ser sobrenatural como ele é sobrenatural e por não ser todo-poderoso como ele é todo-poderoso. Escute bem o que eu vou te dizer, que eu realmente espero que esta palavra te ajude a crescer. O propósito é esse, o propósito é crescer. Está fresco na minha memória o dia que esse mesmo pastor que eu descrevi aqui, que deu esta palavra libertadora, pelo menos em parte, muito libertadora para esse rapaz.
Esse mesmo pastor, o dia que ele virou para mim e falou para mim assim, eu vivia todo cabisbaixo na igreja e tal, porque eu era filho de uma lavadeira, cresci numa casa sem pai, só ia para a igreja a pé, eu andava em torno de 2 horas, 2 horas e meia para ir para a igreja e para voltar para casa. Não tinha dinheiro para ônibus, para nada, não tinha uma bicicleta. E depois que eu atingi uma idadezinha que eu comprei uma mobilete, ela não funcionava. Perseverei. Uma luta, uma luta. Mas eu lembro o dia que esse pastor virou para mim e falou assim, eu não sei o que você pretende ser da sua vida. Se você pretende crescer e ser um pobre coitado, com todo mundo olhando para você, com dó de você, eu quero te dizer que você não é a pessoa que Deus mandou eu investir. Você não é a pessoa... Eu não vou gastar tempo investindo em gente assim. Assim, na cara dura. E quantos anos o senhor tinha, pastor? 78 para ele falar desse jeito? Não, eu tinha uns 15. Uns 15, 16 anos. Quando ele virou para mim na cara dura, falou assim, você quer que as pessoas tenham pena de você? Te olha para você, te acha coitadinho? Ah, tadinho, pobrezinho, filho da lavadeira que não tem dinheiro nem para pagar ônibus. É isso que você quer? Ele falou, então você não é a pessoa que eu quero investir. Eu vou investir em outra pessoa, em outro tipo de pessoa. Eu quero investir em alguém que seja capaz de olhar para a vida, para as dificuldades que aconteceram, as lutas, os desafios, e falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou engolir tudo isso e vou vencer. Eu vou passar por cima de tudo isso e vou vencer. Eu vou resolver tudo isso. Eu não vou me entregar a esse tipo de espírito. E olha que, graças a Deus pela minha mãe, as mães, a importância das mães. Eu não lembro de um único princípio que eu tenha aprendido do meu pai. Que o meu pai tenha sentado comigo e ensinado. Ele aparecia lá em casa de vez em quando, levava uns trocadinhos lá que eu lembro não fazia diferença nenhuma na vida. Mas eu lembro sempre da minha mãe, chegando, sentando e falando, ensinando, dizendo, cuidado, cuidado. Eu cresci num lugar, como eu já falei, chamado Rua do Lixo, muitos drogados, muita gente bêbada, muita coisa. E mamãe sempre falava comigo, olha, eu não tenho como estar com você o tempo todo. Se você seguir o caminho dessas pessoas, você vai se tornar como elas. Sempre falava aquilo, sempre falava, sempre falava. Então, tudo que eu tenho, inicialmente, de bom, vem da minha mãe. E isso não é um julgamento ao meu pai, coitado, porque ele deu também o que tinha. Ninguém pode dar o que não tem. É por isso que você precisa assumir uma postura de conscientização. Será que Jesus está falando comigo e com você aqui nesta manhã? E um pai que fala assim com o filho, ele fala por quê? Ele fala porque ele está preocupado com o meu futuro e com o seu futuro. Se Deus não estivesse preocupado com o nosso futuro, ele deixaria a gente seguir do jeito que a gente quisesse. Ele está preocupado com o nosso futuro, por isso que ele fala conosco. Como fala? Da sua palavra. Se eu estiver tirando algo que está fora da palavra, você pode falar. Falei, ei, pastor, isso aí não está na Bíblia, não. Pode falar, que eu aceito, eu me rendo à palavra. Ele está preocupado com o meu futuro e com o seu futuro. Ele está preocupado com o que você vai se tornar amanhã. Ele está preocupado até com o que você já se tornou hoje. Mas a maravilha é que ele pode transformar tudo isso. Ele pode transformar. Tem alguém aqui disposto a ser transformado? Então, essa tríade, que é a forma trina com que Deus carimbou tudo, tudo de Deus é carimbado com o número 3. Aliás, tem alguns números na Bíblia que aparecem em todo lugar. E o 3 é o que representa o caráter de Deus, representa a natureza de Deus. O número 7 representa a grandeza de Deus, representa o poder de Deus, representa o domínio de Deus. O número 3 representa a natureza de Deus, representa o caráter de Deus, representa quem Deus é em essência. Então, quando Jesus diz, ok, quem chegou no grupo dos frutíferos, parabéns. Ou seja, não estamos falando mais do pessoal do pedregulho, não estamos falando mais do pessoal dos espinheiros, não estamos falando mais do pessoal que fica à beira do caminho. Já passamos desta fase. Nós estamos falando agora de pessoas que estão dentro do grupo que frutifica
E dentro do grupo que frutifica tem 3 níveis diferentes. 3 níveis diferentes. Coincidentemente, 3 níveis. E esses 3 níveis, eles estão interconectados, como eu falei na semana passada. Por exemplo, Abraão está conectado com a Páscoa, que está conectado com o átrio, que está conectado com cada uma dessas primeiras coisas, com a primeira festa que é a Páscoa. Estão entendendo? Então, cada primeiro de uma série está conectado com os primeiros das outras séries. Como é que eu sei que Abraão está conectado com a Páscoa, pastor? Bom, primeiro porque ele é o primeiro. Número 2 é porque ele é que foi chamado para sacrificar o filho no monte. Páscoa é sacrifício do cordeiro pascal. Então, você pode ir conectando, e átrio do tabernáculo é o lugar onde os cordeiros eram sacrificados. Vocês estão entendendo? E aí eu estava vendo esses dias um pastor americano mostrando um gráfico que foi feito por inteligência artificial. O computador montou esse gráfico, é pegou toda a Bíblia, colocou dentro de um computador, inteligência artificial, e pediu para essa inteligência interconectar todos os pontos da Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia interconecta de alguma forma. É um negócio impressionante, é um negócio assombroso. É um gráfico enorme, com um monte de linha para lá e para cá, com aqueles pontinhos todos, tudo interconectado. 40 autores diferentes. Tudo perfeitamente interconectado. Lugares onde uma linha cruza com a outra, um texto, uma palavra, um simbolismo, tudo interconectado. Talvez seja, até hoje, uma das maiores provas de que a Bíblia é um livro sobrenatural. Não tem como ser um livro natural esse livro, não tem como. Simplesmente não tem como. Então, quando ele fala de 3, 30, 60 e 100, ele está de novo dando os 3 níveis. Significa que Lamed, que é o 30, representa o primeiro estágio, que representa a Páscoa, que representa o átrio do tabernáculo, que representa Abraão, estão entendendo? Que representa tudo que é primeiro nessa contagem de 3. O Lamed representa o primeiro. Como é que eu sei que o Lamed representa, por exemplo, Páscoa? É porque Páscoa fala de salvação. O que é salvação? Salvação é quando eu sou tirado do mundo, eu sou elevado do mundo para uma posição de relacionamento com Deus. Olha, 2 coisas que tem essa letra, que por si só já explica isso. É a única letra que sobe acima da linha. A única. Ao subir acima da linha, ela representa a realeza. Realeza é quem? Cristo. Quem é que salva? Cristo. E salvação significa ser elevado da média, do nível do mundo, para um nível de relacionamento com Deus. E número 2, é a letra que está no centro do alfabeto hebraico, portanto, representa as batidas do coração. Então, quando Jesus diz, ok, os que escaparam dos outros 3 grupos e que chegaram no grupo dos frutificadores, eles podem operar ou eles podem produzir fruto em 3 níveis. Significa que quando você vem para Jesus, que você é salvo pelo Senhor, que você reconhece Jesus como seu Salvador, você está no grupo dos produtores de fruto, mas significa que você chegou no primeiro nível da produção de fruto. Se você quiser ficar ali, tranquilo. Pastor, estou salvo, tranquilão, minha vida está normal, eu não roubo ninguém, eu não estou em adultério, eu não faço nada que não presta. Está tudo tranquilo, pastor, minha vida. Posso continuar como membro da igreja? Fica à vontade, eu vou para a igreja cantar, louvar a Deus, vou dar o dízimo, está tudo tranquilo, pastor. Ok, amém. É assim que você quer viver até o dia do arrebatamento? É, pastor, eu não quero mais complicação para a minha vida. Ok, então siga firme, Deus te abençoe, você está salvo, no dia do arrebatamento você vai subir, talvez vai passar na batida da porta, né? Vai passar assim quando bater a porta fechando, mas vai entrar. Porque a salvação é pela graça. Amém? Ou seja, você está no grupo dos frutificadores. Você vai chegar no céu, deve ter uma coroazinha lá para você, nem que seja pequenininha, para colocar na ponta do dedo assim. Você foi salvo, é verdade. Não, um dia você falou para uma pessoa no seu trabalho que Jesus era bom e aquilo frutificou, aquela pessoa se converteu. Então toma essa coroazinha aqui na ponta do seu dedo e pronto, é o seu galardão. Ou seja, a pessoa está no céu, quer o que mais? Está bom demais. Não é não? Sim ou não? Sim, chegou no céu.
Mas o que... mais ou menos. Mas o que Jesus está dizendo, olhem aqui para mim. O que Jesus está dizendo é que existem 2 outros níveis de relacionamento com Deus e, portanto, 2 outros níveis de frutificação. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? 2 outros... Jesus está dizendo, ok, você quer passar a vida inteira produzindo 30 por 1? 30 por 1 já é muito, hein? 30 por 1, para cada um eu produzo 30. Meu Deus, já é fruto... Né? É verdade, parece muito para quem veio do espinheiro, para quem veio das pedras ou para quem veio da beira do caminho. Ok, cheguei no grupo, que luta, pastor, fiquei parado 7 anos na beira do caminho, que luta, pastor, pisei num monte de espinho, chutei pedra, tropecei, ranquei unha, mas cheguei no grupo dos frutificadores, agora eu estou aqui, pastor, o senhor não acredita, já consegui produzir 30, que maravilha. Esses 30, para os grupos que ficaram lá para trás, é extraordinário. Mas para esse grupo dos frutificadores é apenas o primeiro estágio de frutificação. Você alcançou a sua salvação, você agora chegou na Páscoa, você está celebrando o que Jesus fez por você, o sangue de Jesus Cristo foi derramado a seu favor, você conseguiu passar acima da linha. Aí quando você olha de cima para baixo, você vê os 3 grupos aqui embaixo, né? O grupo da beira do caminho, o grupo das pedras e o grupo do espinho. Você fala, meu Deus, consegui passar acima da linha, eu estou acima da linha. Passei acima da linha da pobreza. Que maravilha, glória a Deus, que coisa boa. E essa letra, ela tem essas características. Por exemplo, além de ser a mais alta, representa o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Também representa o coração, porque está no centro do alfabeto. Né? O nome da letra, olha bem, o nome da letra, Lamed, né? O valor numérico é 30, o nome dela é Lamed. Refere-se a limudim, que é estudo. Como é que você chega até Jesus? Você chega até Jesus porque alguém te ensinou alguma coisa da palavra. Você precisa do mínimo de revelação das Escrituras para você crer que Jesus é o Salvador e que Ele morreu por você pelos seus pecados. Então, 30 por 1. Mas Jesus está dizendo, ok, mas tem mais 2 instâncias, 60 e 100. Aí volta a próxima letra. Essa é a letra que vale 60, chama Samek. Valor numérico de 60. Então, olha o trabalho que eu estou tendo para conseguir mostrar para você o que Jesus disse naquele dia. Porque nós estamos tentando entender algo que não faz parte da nossa cultura. Para os discípulos de Jesus, na época, para as pessoas que estavam ali naquela cultura, nada disso precisava ser explicado. Porque o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Olha, nesse grupo aqui, uns vão produzir Lamed, outros vão produzir Samek e outros vão produzir Kof. Ele está usando uma linguagem que é comum para a cultura deles. Nós é que precisamos desse monte de explicação para a gente entender o que Jesus estava dizendo. Então, quando Jesus falava, que ele citava um número que representava uma letra, o pessoal daquela cultura já sabia exatamente o que aquilo significava. Olha bem, essa letra é uma letra fechada. Tem poucas letras fechadas no alfabeto. Me parece que 2 letras só. O Samek é uma das letras que é fechada por todos os lados. Então, ela representa um outro nível. Assim como o Lamed representa a entrada no reino, é quando você sai para cima da linha, você bota a cabeça para fora da água, é literalmente essa alusão, né? Analogia, né? Você coloca um monte de gente debaixo d'água para afogar, e uma delas consegue se desvencilhar e sair e botar a cabeça para o lado de fora. Ou seja, foi salva. O Lamed representa exatamente isso. Então, assim como ela tem o seu significado, o Samek tem também o seu significado. É um círculo fechado. O que significa, escute bem, meu Deus, Deus te ajude a compreender isso por revelação. O que significa que quando você sai above the water, quando você sai acima da superfície que é o Lamed, você alcançou salvação,
Você conseguiu entender que Jesus é o Senhor, é o seu Salvador. Você saiu do grupo dos espinhos, do grupo das pedras e do meio do caminho. Você agora está no grupo da frutificação. Isso aí é aberto a todos. Todos podem chegar lá. É o átrio, lembra? No átrio qualquer um podia vir, puxando um cordeirinho, chegava lá para o sacerdote, olha, eu menti ontem, ou eu traí a minha esposa, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo. Está aqui, eu vim pedir perdão a Deus com um cordeirinho. O sacerdote ia lá, impunha as mãos sobre o cordeiro, transferia os pecados do rapaz para ele, o rapaz ia lá, passava a naife no pescoço do cordeiro, e pronto. O átrio era aberto a todo mundo. O Samek já é um círculo fechado, porque representa o segundo nível, representa Pentecostes. Representa o lugar santo do tabernáculo, onde nem todo mundo podia entrar. No tabernáculo, no cenáculo do Pentecoste, estava todo mundo lá, toda a nação de Israel? Não, tinha 120 pessoas apenas dentro de um cenáculo com as portas fechadas, porque havia perseguição lá fora. O sinédrio estava à caça deles, querendo prendê-los para matá-los. Então, esse nível de frutificação, ele fala de um nível que, infelizmente, no qual nem todo mundo se encaixa. Nem todo mundo se encaixa nesse nível. Não é porque Deus não queira, Deus quer. A Bíblia diz, primeiro, a respeito da salvação, que Deus gostaria que todo homem fosse salvo e chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todo mundo seja batizado com o Espírito Santo? Quer. Deus quer que todo mundo seja cheio de poder? Quer. Mas isso acontece? Não. Porque esse nível já é alto demais para alguns. Por quê? Por causa da comunidade, da comodidade. Aí eu volto de novo lá atrás, falta de perseverança. Você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo, por exemplo, se você não vier numa vigília como ontem. Se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver fome pela palavra. Se você não buscar, se você não pagar um preço, se você não jejuar. Então, o segundo nível de frutificação já não é para todos. Por isso, quando eu digo não é para todos, não é que Deus não quer que todos. Não é para todos, porque nem todos têm a gana suficiente para fazer parte de um grupo fechado como esse. É um círculo fechado. Aí você sabe o que acontece? No meio da igreja do Senhor, acontece uma das coisas que eu considero uma das mais tristes, que é um grupo seleto que consegue subir a um nível mais elevado, e aí esse grupo começa a ser idolatrado por aqueles que não conseguem. O que tem de crente idolatrando, profeta, não sei o quê, fulano, cantor, ciclano, papapá. Nós conhecemos uma determinada cantora, que no Brasil é famosíssima e tal, e ela falando para a gente uma vez que ela chegava no Brasil, para ir cantar numa igreja, para ir num evento qualquer, ela tinha que sair com guarda-costas, porque as pessoas levavam tesoura escondido no bolso para tentar cortar um pedaço do cabelo dela. As pessoas com tesourinha escondida na mão para tentar cortar um pedaço para levar para casa. O cabelo da fulana de tal. Cabe na sua cabeça uma miséria dessa? Cabe na sua cabeça que uma pessoa salva, que acredita que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor, consiga viver uma dimensão tão medíocre como essa? Cabe na sua cabeça? Não cabe, mas tem, elas existem, elas estão por aí. Quem são essas pessoas? São as pessoas que não querem pagar o preço para entrar nesse círculo fechado, nesse grupo fechado. Elas não querem pagar, elas querem viver uma vida cristã mediana, por isso elas ficam na produção dos 30 por 1. Elas ficam no nível do Lamed, porque ela quer viver uma vida mediana, porque para subir para o grupo do círculo fechado, existe um preço maior. Existem requerimentos de Deus. E olha que não é nem o último nível, ainda tem mais um, que é 100 por 1. 100. Estou falando dos 60. O que você acha de eu parar por aí? Eu acho melhor ficar só no 60, né? O que você acha?
Fala, pastor, pelo amor de Deus, 60 é isso, então não pula para o próximo. E eu estou falando isso porque para te desanimar, para poder fazer você se sentir mal. É para te desanimar? Não. É para fazer você se sentir mal? Sim. É para nos incomodar? É. Ou você acha que eu não estou pregando para mim também? Tem coisa que custa, meu irmão. Parábola das 10 virgens, Mateus 25. Tem uma cena engraçada, né? Que o azeite das infiéis vai terminando, das imprudentes. Aí daí a pouco chega a hora, gritam. Aí vem o noivo. Não é que o noivo já estava lá. É alguém anunciando, é a voz profética. É a voz profética, porque o noivo não tinha chegado ainda. Alguém levanta e diz, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. O noivo não tinha chegado ainda. Então aquilo ali representa a voz profética. Alguém que se levanta e diz, olha, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Está vindo aí um grande avivamento. Olha, o Senhor vai varrer a terra. A glória do Senhor vai se manifestar. Olha, vai vir. Aí as imprudentes, tudo levanta, tudo acorda assim apavorada e a lâmpadazinha está apagando. Aí elas viram para as prudentes e dizem, dá-nos do vosso azeite, pois as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes não são chamadas de prudentes à toa, viram para ela e falaram assim, nós nem pensar. Vai faltar para vocês e para nós. Vão aos que o vendem e comprem. O que elas estão dizendo? Elas estão dizendo, vocês acham que nós nos tornamos prudentes com azeite extra na botija por acaso? Isso aqui nos custou um preço, nós pagamos um preço. Enquanto você estava se divertindo, eu estava orando. Enquanto você estava se divertindo, eu estava pagando um preço. Eu estava jejuando. Enquanto você estava vivendo de qualquer maneira, eu estava sacrificando coisas por uma comunhão com Cristo. Amém ou não, gente? Vocês ainda estão por aqui ainda? E apesar da descontração, que eu gosto de descontrair, porque eu sei que existem pílulas que são muito difíceis de engolir, precisa de mais água, né? Tem pílulas que são duras. Mas o Samek, olha só, também parece um muro fortificado. Duas coisas. Ela parece uma aliança. O Samek é isso aqui, ó. Aliança que até para tirar do dedo é difícil, porque a mulher é brava. Aqui está. É o Samek. O Samek é isso aqui. Perguntar para a Zandra aqui, que tal a gente voltar para aquele nível do compromisso do Lamed? Foi quando a gente se conheceu e tal, maravilha, eu olhei para você, gostei de você, você olhou para mim, gostou de mim, mas um belo dia a gente aborreceu um com o outro e terminou, depois voltou, nível Lamed. Pergunta para ela se ela quer voltar para o nível Lamed. Ela vai dizer, de jeito nenhum. Eu quero ficar nesse nível da aliança. O nível da aliança. Você sabe o quanto que nós, os ocidentais, temos consciência do valor de uma aliança? A nossa consciência do valor de uma aliança é extremamente limitada e nós precisamos que Deus nos ajude a compreender isso. Levante a sua mão e diga, me ajuda, Senhor, a compreender o valor de uma aliança da forma como o Senhor enxerga. Em nome de Jesus. Representa uma aliança. Número 2, representa um muro fortificado. Olha que coisa linda. Por isso que representa o segundo nível, o batismo com o Espírito Santo, por exemplo.
Batismo com o Espírito Santo é o segundo nível. É Pentecostes. Primeiro nível é Páscoa. Segundo nível, Pentecostes. Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, não é um fim em si mesmo, mas ele já te eleva, ele já tira você daquela dimensão superficial e você passa a querer mais de Deus. Você passa a querer mais de Deus. E aí eu estava meditando em algo aqui. Eu sei que todo verão por causa também de uma questão cultural, eu não quero aqui ser cruel, por favor, não me entenda mal. Eu não quero ser cruel, eu entendo que o verão é muito curto e que as famílias ficam ansiosas pela chegada do verão para fazerem algumas coisas. Até aí tudo bem, eu entendo. A questão é que eu estava meditando aqui, por que, por exemplo, que eu sou tão caxias com a igreja? Não é porque eu sou pastor da igreja. A prova disso é que ela me conhece desde antes. Eu não perco culto, nunca perdi culto por razões que não fossem absolutamente necessárias. Nunca, desde sempre, eu sou assim. Aí eu estava sentado ali meditando. Como que uma criança enxerga a igreja ao verem os pais perdendo culto ao Senhor no único dia da semana que é o dia do Senhor, e aquela criança cresce vendo os pais tratando aquele dia do Senhor como algo relativo. O que aquela criança vai ser no futuro quando ela for servir a Deus? Como que ela vai enxergar aquilo? Razão do porquê nós geramos cada vez mais uma geração cada vez menos comprometida com a casa de Deus. Com a casa de Deus. Eu cresci assim porque a minha mãe era terrível. Num bom sentido. Quantas vezes eu chorava, eu queria brincar com os meus... No domingo, eu queria brincar com os meus amigos na rua, queria não sei o que ela queria ir para a discoteca. Quem lembra da discoteca? Aquelas baladinhas de discoteca. Bidis. Quem lembra dos bidis? Não, né? Irmão Ronaldo é da época do nascimento dos Beatles. Eu queria ir para a discoteca, dançar os bidis. Lembra dos bidis? Vocês lembram, sim? Fica com uma daí que vocês lembram. É o que eu queria. E aí, e o pior é que os colegas tiravam, não sei o que lá, o Jefinho me chamou de Jefinho é o menino da mamãezinha, não sei o quê, sempre agarrado na saia da mãe. E eu morria de vergonha, porque eu queria provar que não, que a mamãe falava, você vai para a igreja. Falava, você vai. E ela falava o seguinte, quando você crescer e você se sustentar, aí você escolhe, pode ir para onde você quiser, que eu já não sou mais responsável pela sua alma. Mas enquanto você morar debaixo do meu teto, e eu te sustentar, você vai para a igreja. E chegava lá, às vezes dormia no colo dela, não tem problema. Ela falava, pode, deita aqui, está com sono, deita aqui. Deitava no colo dela, ali eu dormia. Nos bancos da igreja. Os bancos da igreja foram minha cama por muito tempo. E lá eu dormia. E um dia, dormindo no banco da igreja, ela recebeu uma palavra profética que revelou coisas que Deus faria comigo, coisas que Deus está fazendo comigo hoje, por exemplo. Deus revelou para ela naquele dia, naquela palavra profética, com eu dormindo lá no banco. E ela fala, você vai para a igreja. Eu não via minha mãe faltar culto, perder culto por nada, não via, a não ser que adoecesse. Para falar a verdade, eu não lembro nem da minha mãe doente. A única vez que eu lembro da minha mãe foi quando ela teve um problema no útero, teve que tirar o útero. Aí foi para o hospital, se internou, operou, tirou o útero, depois voltou para casa, recuperou e a vida que segue. Não lembro da minha mãe, estou doente, estou isso, estou aquilo. Não lembro, sinceramente, não lembro. Tem alguém me ouvindo aqui, Jesus? É a letra do círculo fechado. E eu vou te desafiar nesta manhã. Faça tudo para você entrar nesse círculo fechado. É o círculo dos poucos. Dos poucos, não porque Deus faça acepção de pessoas. É o círculo dos poucos, porque poucos querem pagar o preço para entrar nesse círculo. Poucos querem se comprometer com ele a esse nível, a esse ponto. Poucos.
é a letra do círculo fechado, é a letra da aliança, é a letra do muro alto que protege, o muro fortificado que protege e que dá a sensação de segurança. Meu Deus, olha isso. É interessante notar que o número de letras na bênção sacerdotal é 60. 60 letras na bênção sacerdotal, na bênção arânica, que também é o valor numérico da letra Samek. Alguns estudiosos dizem que isto é para mostrar que a bênção sacerdotal envolve e protege toda a nação judaica. A vontade de Deus é que eu e você, como igreja, como família, como irmãos em Cristo, estejamos vivendo a mesma dimensão. Essa é a vontade de Deus. Deus não tem prazer de ver uns experimentando um nível de comunhão e outros experimentando um nível abaixo daquilo. Quem entende o que eu estou dizendo? E outras palavras que estão ligadas ao Samek ou ao 60, a palavra segredo, por exemplo. Segredo. Sabe aquela relação com o Espírito Santo mais próxima, em que o Espírito Santo diz para você os seus segredos? Porque você se torna um obreiro eficaz. Jesus falou, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para você ser testemunha de alguém, você tem que conhecer esse alguém. Eu tenho um primo muito brincalhão, né? Muito brincalhão. Aí um dia bateu na porta dele, abriu a porta, tinha 2 rapazes. Eu falei, senhor, tudo bem? Eu estou aqui, gostaria de saber se o senhor não gostaria de ser testemunha de Jeová. Ele falou, meu filho, eu não vi a briga. Ele bateu a porta e mandou os rapazes embora. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Louvado seja Deus. Quando a gente viaja, vamos para o Brasil daqui a pouco, vamos lá, lugares lá pregar, ganhar gente para Jesus, pregar, ministrar a palavra de Deus para muitos. No final do ano vamos a Portugal, os confins da terra, não importa, tem gente lá naquele cantão, lá tem, eu vou lá pregar, eu vou lá levar, porque eu tenho para dar, ninguém pode dar o que não tem. Você sabe por que às vezes você não consegue pregar o evangelho para alguém? É porque você não tem. Não é que você não tem a salvação, já passamos do nível dos 30, estamos agora no nível dos 60. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. Você cheio do Espírito Santo, você é uma bomba. Cheio do Espírito Santo, você é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Aleluia, Jesus. Digam graças a Deus. Diga comigo assim, pastor Jefferson. Deixa para falar dos 100 semana que vem. Eu vou encerrar por aqui, porque quando nós mudamos o horário do culto, eu assumi com vocês um compromisso de não ficar estendendo o culto. E semana que vem, então, eu vou encerrar falando sobre os 100. E aí você vai entender o nível... Coloque-se de pé, por favor. O nível da intimidade. Nunca esqueço o dia que o Senhor falou comigo, lá em Azusa, na rua Azusa. Para os mais antigos lembram que eu estive lá. Na rua Azusa, na Califórnia, quando Deus me mandou lá orar 3 dias no local. Quando o Senhor falou comigo, falou, Jefferson, o problema das igrejas pentecostais é que elas acharam que o Pentecostes era um fim em si mesmo. O Pentecostes é o ápice. Quando, na verdade, o Pentecostes é um step antes do 3º nível,
que é tabernáculos. Tudo na Bíblia é trino. Se tem Páscoa e Pentecostes, então tem que ter mais um para dar 3. E o próximo é tabernáculos. E é o que nós vamos falar então na semana que vem sobre o número 100, o que ele representa, o que essa letra representa na economia divina. Por que Jesus disse 30, 60 e 100? E olha bem, ele não disse 30, 60 ou 100. Ele disse 30, 60 e 100. Significa que à medida que você vai pulando o nível, você vai acumulando de baixo. Você acumula os níveis. Quando você decide não parar. Ok, eu não vou parar. Ah, pastor, mas eu estou nos Estados Unidos, aqui tem que trabalhar demais, aqui tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter assim, assado. Meu filho, se você souber que uma das igrejas mais avivadas hoje, isso por a pesquisa, sabe onde que está uma das igrejas mais avivadas hoje do mundo? Ah, pastor, deve estar num desses países aí livres, democráticos. Não, meu filho, está na China. China. Se puder, eu vou trazer um vídeo semana que vem, mostrar para vocês como é que é na China. Eles se escondem, eles se reúnem escondidos. O missionário desse vídeo, que talvez eu traga semana que vem, ele fala, eles se reúnem uma vez, de quando dá, de vez em quando, é tudo subterrâneo, tudo escondido. E quando eles se reúnem, quando podem, se você fizer um culto com menos de 6, 7 horas, eles vão embora aborrecidos. Aborrecidos. Eu estou aqui preocupado em terminar o culto no horário, porque eu quero respeitar o seu domingo. Eu sei que é verão, talvez você quer fazer alguma coisa. Levar para a piscina hoje? Acho que não, né? Para a piscina não, né? Ou seja, eu não estou sendo pique, eu entendo isso, mas eu estou mostrando para vocês que as pessoas mais avivadas, elas estão vivendo nos lugares mais difíceis. Mais difíceis. Elas estão arriscando a vida para poder cultuar ao Senhor um dia inteiro, por exemplo. Um desses missionários conta que ele foi num culto desse, e lá as Bíblias, eu vou terminar logo em seguida, pode ficar tranquilo. Eles pegam uma Bíblia, por exemplo, e eles não têm uma Bíblia para cada um, porque lá tem que ser tudo contrabando, tem que entrar tudo oculto. Então o que eles fazem? Eles pegam uma Bíblia, arrancam uma porção, dá para ele, outra porção para ele, uma porção para ela, vai dando as porções da Bíblia. E aí vai lá no caderninho e anota, ok. O Emerson pegou Mateus, Marcos e Lucas, ok. Ronaldo pegou 1º, 2º Crônicas. Vai pegando, vai dando as porções. E aí passa, por exemplo, sei lá, passa um mês, 2 meses, eles reencontram, aí pega o que está com ele, dá para ele, pega o dele, dá para ela, pega o dela, dá para ele, vai compartilhando aquelas porções da Bíblia, um com o outro. Aqui a gente tem a Bíblia que quer, eu nem sei quantas Bíblias eu tenho já, passei a usar a eletrônica agora, é mais fácil, mas eu tenho aí um punhado de Bíblias, de versões diferentes. A gente lê a hora que quer, estuda a hora que quer, e exatamente porque pode fazer isso a hora que quer, não faz em hora nenhuma. E aí no dia que ele foi nesse culto, que o culto durou acho que 6 horas, me parece, está lá no culto, aquela coisa, e um vem dar testemunho, um vem, fala, o outro chora, o outro canta e ministra e tal. Aí quando ele foi anunciar o fim do culto, 6 horas depois, aí eles viraram para ele, chorando, com lágrimas nos olhos, falava, missionário, será que a gente não poderia ficar um pouco mais, por favor? E ele, com o coração partido, estendeu o culto mais um pouco, depois de 6 horas. O meu desejo é que algo sobrenatural aconteça conosco, irmãos. Olhem para mim. O meu desejo é que algo sobrenatural aconteça conosco. Algo sobrenatural precisa acontecer conosco. E os Estados Unidos da América hoje é um dos países mais carentes de evangelho. Igrejas tem muitas, mas tem pouco evangelho.
E se Deus me plantou aqui nesta nação, e é daqui que Ele quer que eu viaje o mundo, então nós precisamos do Evangelho. Porque nós precisamos de sobrenatural, urgentemente. Eu estou clamando para que o sobrenatural de Deus venha no nosso meio. Mude o nosso conceito de compromisso. Mude a nossa fome, a nossa sede por sobrenatural. Por coisas gloriosas. Feche os seus olhos.